Bom, então vamos para mais uma aula. Nessa aula, a gente vai começar a ver as variáveis com mais profundidade. E a primeira delas, como a gente viu na aula passada, são os métodos de pesquisa. Então, na aula passada, a gente teve uma visão geral de quais são as 10 principais variáveis que vão estar durante a sua pesquisa, que vão estar variando durante a sua pesquisa, que de pesquisa para pesquisa provavelmente é o que vai mudar para você, né? Então a gente viu 10 daquelas variáveis, das variáveis. E a primeira delas são os métodos de pesquisa. Ou seja, de pesquisa para pesquisa, provavelmente você não vai usar os mesmos métodos, né? Você vai usar métodos diferentes. Então, quais são todos os formatos, quais são todos os tipos de métodos que você pode usar? E a principal pergunta é: qual método você deve escolher para a pesquisa que você vai estar fazendo? Então, nessa aula, a gente vai começar a entrar na primeira variável que a gente viu na aula passada, que são os métodos de pesquisa. E aí, nas próximas aulas, a gente vai entrar em cada uma daquelas outras variáveis. Um parêntese aqui que eu quero deixar nessa aula é: nas aulas passadas, a gente viu muito sobre a fotografia de uma pesquisa, os principais elementos que estão envolvidos numa pesquisa, o que é que vai variar de pesquisa para pesquisa, que são as variáveis. A partir das próximas aulas, a gente vai entrar a fundo para você entender cada variável daquela que eu trouxe na aula passada. O que é, como ela vai variar na sua pesquisa e, principalmente, o que é que isso vai implicar na sua pesquisa. Qual é a consequência daquela variável na sua pesquisa para que você consiga se planejar melhor. Então, para as próximas aulas, eu vou fazer um convite para você focar apenas naquilo que eu estou falando. Ou seja, nessas aulas que eu vou entrar mais a fundo em cada variável, eu quero que você esqueça todas as outras variáveis que eu falei, esqueça o maior objetivo desse curso, que é você conseguir se planejar melhor para ter mais segurança, e você aprenda só aquela variável. Porque no final do curso eu vou trazer uma visão geral. Então, lá no final, eu vou amarrar tudo isso que eu falei para que você consiga entender como é que você vai usar todas essas informações que eu vou trazer nas aulas numa visão única. Então, nesse momento, eu não quero que você fique tentando ligar os pontos. Do tipo, beleza, tem muita informação. Como é que eu vou o que que eu vou fazer com isso? Primeiro tenta entender cada variável e no final do curso eu vou trazer uma visão geral, uma visão única, que eu vou ligar todos os pontos e você vai conseguir entender como é que isso vai funcionar na prática para o seu planejamento e para a execução da sua pesquisa. O objetivo das próximas aulas é só você entender sobre aquela variável que eu vou trazer, tá? Então, a primeira variável que eu vou trazer aqui são os métodos de pesquisa, ou seja, durante as suas pesquisas em UX, os métodos que você vai usar, eles vão mudar. Então, como a gente viu nas primeiras aulas, os métodos de pesquisa é a ferramenta, vamos dizer assim, que você vai usar para você conseguir coletar todos os dados que você precisa para entender usuário, artefato e contexto, e, consequentemente, você analisar e chegar em conclusão. Nas conclusões, né? Então, vai ser basicamente aqui os métodos são as ferramentas que você vai usar para coletar todos os dados que você precisa na sua pesquisa daquele ponto de partida até o ponto de chegada. E aqui nessa aula a gente vai ver quais são os diferentes métodos que existem, o que é que tem de bom em cada um deles, o que é que tem de, entre aspas, ruim em cada um deles, para que você consiga entender as suas várias oportunidades. E aí, mais na frente, a gente vai ver, diante de todos esses métodos, qual é o melhor para você usar em cada cenário, em cada pesquisa que você tiver. Então, a primeira coisa é os métodos de pesquisa, para você entender quais são todos eles, e mais uma vez, ele é basicamente a forma, a ferramenta que você vai usar para coletar os dados que você precisa durante a sua pesquisa. Para você entender melhor sobre quais são todos os métodos que você pode usar, eu dividi em duas coisas que você precisa entender. A primeira é a origem dos dados, ou seja, como. Então, a gente pode focar aqui principalmente. Deixa eu pegar minha caneta. Na palavra. Então, a gente vai focar principalmente na palavra como, né? Então, como você vai capturar as informações da sua pesquisa? Lembra que na sua pesquisa você vai sair de um ponto A, ponto de saída, chegar no ponto B, entendendo usuário, artefato e contexto. Durante esse processo, você vai estar sempre capturando informações sobre esses elementos, né? Então, artefato, usuário e contexto. Então, a primeira coisa é como você vai capturar essas informações?
Qual é a forma que você vai capturar as informações? Isso é a origem dos dados. Então, isso é a primeira coisa que você vai precisar saber, é o como. E a segunda coisa é a natureza dos dados, ou seja, em que formato essas informações elas vão estar. Então, o como é como eu vou capturar aquela informação? Eu vou capturar aquela informação observando as pessoas. Quando eu observar aquelas pessoas, em que formato aquela informação que eu capturei observando vai vir para mim? Vai ser um número, vai ser um texto? Então, isso é um pouco de como a gente vai dividir aqui o entendimento sobre o método de pesquisa. Então, vamos tentar entender primeiro sobre a origem dos dados, que é basicamente qual é a forma, como você vai capturar os dados e as informações sobre os usuários, sobre o artefato, sobre a empresa durante a sua pesquisa. Então, vamos primeiro começar com a origem dos dados. Você pode basicamente levantar esses dados para entender melhor o usuário, levantar esses dados para entender melhor a relação usuário-produto. Lembra que nas aulas passadas a gente falou muito sobre relação, né? Então, você pode basicamente capturar esses dados ou perguntando, e aí perguntando entre aspas, ou seja, é muito entender o que o usuário diz, ou observando, ou seja, é o que o usuário faz. Então, basicamente, você vai, durante a sua pesquisa, capturar informações sobre a relação dos usuários com os produtos e com o contexto, ou perguntando diretamente para o usuário. Então, você vai pegar muito baseado naquilo que ele fala. Então, você vai conversar com o usuário, por exemplo, ou conversar com o cliente, para tentar, naquela conversa, entender a relação dele com o produto, a dificuldade, depende muito de onde você está partindo, né? Você está querendo entender um problema, encontrar uma oportunidade. Então, você vai capturar esse dado, essa informação que você precisa da experiência, das dores, das dificuldades, dos pontos positivos, ou perguntando diretamente, então eu vou lá e vou conversar com o usuário, ou observando, né? Então, você pode não necessariamente perguntar, mas você pode ir lá, ver o que que o usuário faz, como ele se comporta, qual a expressão que ele tem, o que que ele diz, qual o botão que ele aperta, qual é a sala que ele entra. Então, você pode necessariamente não precisar interagir diretamente com o usuário, perguntando, mas só ir lá e observar o comportamento dele, a experiência dele, a relação dele com aquele produto ou com aquele serviço. Ou você pode fazer isso fazendo as duas coisas, né? Você pode ir para um cenário, observar o usuário interagindo com o produto e depois, em algum momento, perguntar para ele algumas coisas que você ainda quer saber depois que você observou ele usando. Então, basicamente, na sua pesquisa, você vai capturar os dados ou perguntando ali para o usuário, fazendo perguntas numa conversa, numa entrevista, ou observando aquilo que ele está fazendo, aquela relação, aquela experiência. Então, eu gosto muito de trazer essa analogia aqui, né, com o Natal. Então, faz de conta que você vai dar ali um presente para alguém, para sua mãe, para o seu pai, para o seu marido, para sua mulher, e você não sabe exatamente o que é que você vai dar, né? Então você tem duas opções, né? Então ou você chega lá e pergunta para a pessoa, né, o que é que ela quer ganhar, ou se ela gosta de roupa, de óculos, aquilo que você desconfia que ela gosta, ou você vai comprar uma coisa e vai dar para ela, né? Ou você vai ver as outras pessoas dando uma coisa, um presente para essa pessoa no Natal e observar a reação dela. Quando você observar, você vai ver, e fulana gostou disso ou fulana não gostou por causa da reação. Então, isso é uma analogia para você entender, que você pode entender o que uma pessoa quer, né? Ou você indo lá e perguntando, né? Ou você somente observando ela fazendo aquilo e tirar suas próprias conclusões ali, baseado na reação e naquilo que você viu. Para todas as duas, existe o lado positivo, existe o lado negativo, e existe a junção também das duas possibilidades, como a gente viu, né? Então, que é a gente observar, mas também perguntar para a pessoa. Então, vamos ver aqui exemplos do que seria você observar. Então, faz de conta que eu escolhi na minha pesquisa, eu vou escolher na minha pesquisa alguns métodos para observar o que o usuário faz, né? Então, eu não vou perguntar diretamente, eu vou olhar aquela relação, aquela experiência com o produto, com o serviço, seja lá qual for o artefato da sua pesquisa. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos e eu quero que você se atente a algumas coisas que eu vou trazendo aqui. Então, por exemplo, aqui são exemplos, alguns exemplos do que seria uma observação na sua pesquisa em UX, no seu desafio. Então, você pode, por exemplo, observar. Você pode ali observar em tempo real um usuário navegando em um aplicativo do banco.
Então, você está ali vendo qual é a reação dele, você está vendo se ele consegue, de fato, consultar o saldo dele. Então, você está ali só observando. Aqui, o exercício que eu vou fazer com você é, eu vou começar a trazer exemplos, e dentro desses exemplos, eu vou começar a falar sobre alguns pontos que é importante você ir notando que vão variar nos exemplos, porque isso vai variar na sua pesquisa. A primeira coisa que eu quero que você note é, aqui eu estou falando do tempo presente, ou seja, você vai em tempo real observar o usuário navegando no aplicativo do banco para consultar o saldo. Ou seja, em tempo real, eu convido o meu usuário para fazer, por exemplo, um teste de usabilidade, onde eu não vou estar ali moderando, né? Ele vai só fazer aquela ação. Então eu não vou estar perguntando, eu vou estar só observando, mas eu estou lá em tempo real, estou vendo ele usar. Então é um tempo presente, eu estou na hora vendo ele fazer aquilo. Mas a minha observação, ela também pode ser no tempo passado, ou seja, eu não necessariamente preciso observar do presente, eu não necessariamente preciso só observar aquela relação que o usuário tem com aquele produto no momento em que ele está usando ali, em tempo real. Posso usar algum método onde ele grava, ele fala, ele mostra como é que ele usa e eu só analiso esse resultado. Então, eu posso convidar um usuário no tempo real para fazer essa ação de consultar o saldo e tá vendo ali na hora ele fazendo, mas eu posso simplesmente também deixar, por exemplo, que o usuário acesse e ir gravando essas sessões. E quando eu for analisar os dados, eu vou só analisar a gravação. Eu não vou estar vendo em tempo real. Eu vou estar vendo uma gravação, mas nessa gravação eu vou ver o comportamento dele naquele aplicativo ou naquele site, tá? Então, você pode fazer uma observação em tempo real ou você pode fazer uma observação baseada em alguma gravação que você fez e você vai estar analisando a gravação no tempo passado, mas você vai estar analisando um comportamento do usuário, né? Ele usando um produto. Aqui já começa a ver, nos exemplos que eu vou trazendo, os diferentes cenários. Perceba que aqui eu estou falando de um aplicativo de banco, né, para consultar o saldo, então é um produto digital, né? Aqui eu estou começando a analisar a gravação de um usuário navegando pelo site. Aqui é um cenário de produto digital. Vamos ver um outro exemplo, né? Então aqui, um outro exemplo de observação é você pode acompanhar presencialmente a jornada do cliente ao realizar um pedido no balcão da cafeteria. Então o cliente ele foi lá numa cafeteria e fez lá um pedido de um café específico. Aqui você está observando mais uma vez, em tempo real, presencial. Você foi lá, acompanhou o usuário fazendo aquele pedido. Então, você aqui está usando um método de observação que, mais uma vez, você está lá presente na hora, em tempo real, enquanto o usuário está fazendo aquela ação. Perceba que aqui a gente já está falando de um serviço, né? Um serviço presencial, não é mais um produto. Mas, como eu falei, existe o tempo passado. Então, você pode estar, por exemplo, revendo imagens e gravação em que os clientes interagiram no balcão. Então, por exemplo, eu posso fazer algumas gravações na cafeteria, deixar algumas câmeras, algumas coisas, onde eu vou simplesmente no outro dia baixar essas gravações e olhar, ou seja, o comportamento do usuário naquele serviço de pedir um café numa cafeteria. Então, as duas coisas aqui eu estou fazendo observação. Só que em uma eu estou em tempo real e na outra eu estou revendo uma gravação que eu deixei rolando no tempo passado. Um outro exemplo, né? Então, você vai realizar uma visita para observar um consumidor usando um shampoo, né? Então, faz conta que uma marca aí, a L'Oréal, sei lá, uma marca eh, que produz shampoo, uma indústria que produz produtos de higiene pessoal, como o shampoo, contratou você para melhorar uma embalagem, melhorar uma fórmula de um produto. Então, você realizou uma visita lá na casa do consumidor para ver como é que ele usa aquele shampoo, né? Então, você está lá presencialmente, em tempo real, vendo a pessoa usar o shampoo. Perceba que aqui já é um outro tipo de produto, ou seja, já é uma pesquisa para um produto físico, né? Mas também pode ser no tempo passado. Deixa eu botar aqui, talvez minha câmera, ela coisa, né? Então, você pode examinar vídeos enviados pelo consumidor, que seria já um método chamado estudo de diário, vendo como ele faz uso de shampoo. Ou seja, quando você faz a observação, porque eu estou falando sempre tempo presente e tempo passado. Quando você faz a observação, não necessariamente você precisa estar sempre em loco, sempre no lugar, em tempo real, vendo a pessoa fazer. Existem métodos em que você pede para a pessoa gravar um vídeo, tirar uma foto,
fazer uma filmagem, mas você ainda assim está tirando conclusões e analisando os dados por meio de uma observação do comportamento dela. Mas não é em tempo real, é no tempo passado, em algo que ela fez e mandou para você. Mas ainda assim, é uma observação. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque vão existir métodos de pesquisa. Aqui a gente está no capítulo dos métodos, que você vai usar para observar um comportamento do usuário. E você vai precisar estar num lugar em tempo real, presencialmente vendo, mas vão existir outros métodos de que você pode capturar essa relação que o usuário tem com o produto de forma remota, de forma terceirizada, sem necessariamente você precisar estar lá. Mas você dá instruções para a pessoa gravar como ela usa e você tira suas conclusões baseado nesses materiais. Então, por isso que eu estou falando sempre sobre esse ponto de pode ser no presente, pode ser algo que você está vendo do passado, que aconteceu, que teve um registro sobre aquilo. Então, isso é um pouco de exemplos de como você vai estar observando, ou seja, você vai estar usando ferramentas de observação durante a sua pesquisa, né? Então, aqui estão exemplos de métodos. Então, um teste de usabilidade é um teste que você vai observar como o usuário ele usa um produto, um aplicativo, dentro de um produto digital. Só lembrando, a gente viu nesses exemplos que eu trouxe aqui, contextos de produto digital, de produto físico, que é o shampoo, de serviço, que é a cafeteria. Então, lembra que a gente está falando de vários cenários. Isso é o que a gente vai ver na próxima aula, inclusive, né? Mas eu já quero deixar isso aqui para vocês observarem que a gente está falando de uma pesquisa que pode ter diferentes tipos de artefato. Então, métodos. Teste de usabilidade, uma pesquisa etnográfica ou uma pesquisa de observação, ou seja, você vai lá, você vai estar em tempo real vendo a pessoa usar um produto. Você pode usar um Analytics, né? Então, você vai usar aí um Google Analytics, por exemplo, para ver como a pessoa faz uso dos produtos digitais. O mapa de calor, então você vai ver como a pessoa navega pelo seu site, pelos mapas de calor. Dados secundários, né? Então, você pode pegar mapa de calor que vem de outras pesquisas, de outras pessoas. Então, aqui são alguns exemplos de métodos. Uma coisa que eu quero que você que eu quero que você não se prenda aqui, e eu vou falar isso no final da aula, não se prenda a uma lista de métodos. Se eu for com você agora e abrir o Pinterest ou o Google e escrever lista de métodos de pesquisa, vai vir para você umas 50, umas 30. Não adianta, não adianta não, né? Não é a palavra, mas assim, não é sobre quantas pesquisas, quantos métodos você conhece. É você entender a lógica. Ou seja, essa lógica daqui. Você vai observar, é tempo presente, é tempo passado, pode ser num serviço, num produto digital, num produto físico. Entenda a lógica. Quando você entende a lógica, a última coisa que você vai se perguntar é, beleza, baseado em tudo isso que eu preciso observar em tempo real um serviço que acontece em tal lugar. Qual é o método que eu posso usar? A última coisa que você vai ver é qual o método que se encaixa para você conseguir essa informação. Aí você vai na internet, busca a lista de métodos, vê como eles funcionam e vê, pô, esse aqui talvez seja o melhor para eu conseguir capturar esse tipo de informação. Então, não você pega uma lista de métodos que eu vou trazer aqui. Na internet tem vários, né? Você pega a explicação, né? Ao que é esse tipo de método, ou seja, um tipo de método de observação, ele vai lhe dar. E aí depois você vai buscar a lista infinita que tem na internet e vai ver qual que se aplica para a sua realidade. Então, quando a gente pensa no método de observação, ou seja, métodos que eu vou usar para pegar informações do meu usuário, baseado como ele usa o produto, ou seja, só observando, aqui estão alguns exemplos. Então, qual é o ponto positivo de usar métodos, ou seja, formas de coletar dado, onde eu vou observar o meu usuário usando um produto, se relacionando com um serviço? É bom porque você começa a ver aqui o que eu chamo de coisas não ditas, né? Então, aquelas expressões, quando a gente fala sobre uma coisa que, quando a pessoa tá lá, né, fazendo alguma coisa que ela não gosta, que ela tá puta, que ela solta um palavrão, ou que, sei lá, ela tá esperando, tá impaciente, pega o celular. Então, aqueles comportamentos que quando a gente conversa, a gente não vê, óbvio, a gente tá conversando. Mas que quando a gente está observando, são essas nuances que a gente vai pegando. Então, pô, a pessoa está impaciente, ela pegou o celular, então o celular acaba sendo a ferramenta que ela usa para se distrair. Então, são essas coisas não ditas que a gente vê ali no processo de observação. Quando o que mais? Então, a gente extrai sentimentos, a gente vê lá na expressão da pessoa se ela está feliz, se ela está leve, se ela está puta, se ela está estressada. A gente vê gambiarra.
né? Então, quando a gente vai fazer muita observação de serviço, né? Então, vou lá observar o meu usuário interagindo, fazendo um determinado serviço, né? Eu começo a ver quando ele não consegue fazer tal coisa naquele serviço, o que é que ele faz? Ele liga para alguém, ele usa uma outra ferramenta, então a gente começa a ver essas coisas que são as gambiarras que a gente usa para conseguir fazer aquela nossa atividade e que não necessariamente ela tá lá quando a gente vai perguntar, né? Porque aqui são as gambiarras do dia a dia que a gente vai percebendo. A gente vê contexto, né? Então, quando a gente não observa só a pessoa, né? Usando o produto, mas a gente observa o contexto à sua volta. Quem está com ela, né? Como é que é o ambiente de trabalho? Com quem ela trabalha? Tem barulho, não tem barulho? Tem as ferramentas que ela precisa? Então, você começa a ter esse olhar mais 360 dentro do contexto que a pessoa está usando, né? E principalmente eu gosto muito que a observação ela ajuda a entender relações complexas, né? O que que isso quer dizer? É que quando a gente vai fazer uma pesquisa para um produto digital, a gente vai ver isso na aula de tipos de artefato, é, entre aspas, mais fácil a gente entender a relação de usuário com o produto. Primeiro que o produto digital ele tá ali na nossa tela, a gente consegue ver ele tá, eu gosto de dizer, ele tá no ambiente controlado, que é o nosso computador, no ambiente totalmente tagueado, né? Se a gente usar a ferramenta digital, a gente consegue taguear tudo que o usuário faz. Quando a gente fala de um serviço, ou principalmente de um serviço híbrido, ou seja, que as coisas acontecem ao ar livre, não tem uma tela, não tem uma ferramenta digital que vai taguear os passos do usuário, aquele serviço ele é complexo da gente entender, né? Então, na plataforma a gente usa, a gente simula o usuário, a gente se faz de usuário, vê o que ele vê as telas que ele vê. O serviço é mais complexo. A gente entender tudo o que o usuário faz dentro do serviço, com todo mundo que ele fala, tudo que ele se relaciona, para onde ele vai, para onde ele volta. Então, quando a gente faz pesquisa que a gente usa métodos de observação, ele ajuda a gente a entender esses artefatos que têm experiências mais complexas, né? Que normalmente são esses serviços presenciais ou serviços híbridos. Então, a observação ela é boa por isso. Mas a observação, os métodos que você usa para observar, eles também podem ser, entre aspas, ruins. Eles têm um ponto negativo, né? Então, provavelmente, eles podem exigir mais tempo. Se você estiver falando de uma observação de um produto digital, não. Mas se for uma observação para um produto como um serviço, pode exigir mais tempo de deslocar até o lugar, se preparar para poder ver como é que você vai fazer. Um ponto negativo também é que você não consegue intervir. Aqui nesse caso, se você estiver fazendo uma sombra, por exemplo, que você vai ser literalmente a sombra do seu usuário, a ideia é que você intervenha o mínimo possível para que o usuário ele faça a atividade que normalmente ele faria sem você ali. Então, aqui a gente não consegue, pô, não entendi isso aqui que a pessoa fez. O ideal é que eu não vá, que eu não pergunte, eu deixe fluir, né? E aí eu perco esses momentos de conseguir me aprofundar naquilo. Óbvio que a gente pode fazer sempre, como eu falei, uma observação que no final você vai fazer perguntas. Mas aqui numa observação pura, onde você não vai interferir na atividade do usuário, vai só ver ele fazendo, você perde essa oportunidade de se aprofundar, que ali a ideia é que você interfira o mínimo possível, né? E o usuário ele pode não performar de verdade, né? Ou seja, naturalmente, não é natural você ter alguém lhe observando ou alguém lhe seguindo, né? Uma vez eu fiz uma sombra de 5 dias com um usuário que ele era um vendedor, era uma mulher, né? Era uma vendedora, e assim, claramente algumas coisas ali não eram naturais para ela, né? Porque eu estava ali na cola dela 5 dias seguidos. Pode ser que ela não se sinta à vontade para fazer tais coisas, ou se sinta induzida a fazer algo que ela acha correto, porque eu estou observando, então pode ser que ela ache que não. Será que a Lorena vai me dedurar para alguém? Deixa eu fazer isso aqui que normalmente eu não faço, mas eu vou fazer. Então existe esse ponto do usuário ele não performar naturalmente, porque não é natural ele está sendo observado. Mas em todo método que você escolher, você vai ter o lado bom e o lado ruim. Então a importância é você ponderar, né, até onde o lado ruim dá para ser, o lado negativo dá para ser ignorado ou conduzido da melhor forma ali, driblado, para você conseguir utilizar. Mas isso são os métodos onde você vai capturar informação de usuário, contexto e artefato, observando aquela relação. Agora vamos olhar como é que a gente pode capturar dados perguntando. A gente viu até agora como a gente pode capturar dados observando. Mas como é que a gente pode capturar dados perguntando? Eu não vou mais observar o usuário usando aquele produto, a relação dele
com aquele serviço, mas agora eu vou lá diretamente e vou perguntar aquilo que eu quero perguntar para entender essa relação. Então, aqui tá alguns exemplos de como você pode fazer isso, né? Então, mais uma vez, tempo presente, né? Então, você vai realizar entrevistas em profundidade para investigar como o usuário descreve a forma como ele consulta o aplicativo. Então, veja, agora eu não estou mais observando como é que ele consulta o saldo. Eu vou fazer uma entrevista, vou trazer perguntas e vou perguntar como é que ele consulta aquele saldo e tentar, além daquelas perguntas, entender se é fácil ou difícil para ele. Então, eu não vou mais entender a relação dele com o aplicativo do banco, observando ele usando, mas sim perguntando. Eu também posso coletar relatos sobre a experiência é, anteriores com aquele aplicativo, né? Então, eu posso pegar outras entrevistas que aquele usuário fez, ou outros relatos que ele deu sobre aquela experiência e guardar para mim. Então, a minha pergunta, ela não precisa ser só, mais uma vez, eu estou lá em tempo real e faço a entrevista. Posso coletar outros dados que já foram capturados daquela pessoa, falando sobre a experiência dela e usar isso na minha pesquisa. Então, um outro exemplo, né? Eu posso aplicar um questionário. Então, fazer questionários para saber se as pessoas estão satisfeitas ou não na cafeteria também é um exemplo de como eu posso entender aquela experiência perguntando. Então, no exemplo passado da cafeteria, a gente foi lá e a gente observou. Lembra como é que a pessoa ela pedia o café dela? Aqui eu posso só aplicar um questionário de satisfação. Então, ela está lá na fila, lê um QR Code, tem um questionário com algumas perguntas e aí eu vou entender. Veja que aqui eu não vou tirar minhas conclusões da experiência dela observando. Eu vou tirar uma conclusão através das respostas que ela me dá no questionário. Vamos ver outro exemplo. Então, eu questiono o cliente sobre o que ele sentiu da última vez que ele pediu um café. Então, aqui eu posso ir lá e conversar com o cliente, ou seja, eu estou perguntando, mas eu posso não ir lá e conversar, eu posso só aplicar um questionário e perguntar. Então, eu posso estar presencial, mais uma vez, ou eu posso estar à distância por meio de uma ferramenta perguntando. Aqui, mais uma vez, eu posso estar presencial, realizando a entrevista, eu posso só coletar esse relato que foi registrado por um áudio, por um vídeo, em outros lugares. Então, um outro exemplo de como você pode capturar informações perguntando. Então, eu posso conduzir uma conversa com um grupo, então aqui eu estou usando um grupo focal, para entender, deixa eu ver aqui que meu curso está na frente, como os consumidores, quais são os benefícios que os consumidores veem do shampoo. Então, eu posso juntar um grupo de pessoas e levantar ali, conversando com eles, como é que eles veem aquele shampoo, se eles gostam, não gostam e coisas do tipo. Eu posso ouvir depoimentos de consumidores sobre o que é que eles acharam do resultado do shampoo na última semana. Ou seja, mais uma vez, eu não necessariamente preciso estar lá conversando com os consumidores, eu posso ouvir depoimentos que eles registraram em algum lugar, baseado nas perguntas que eu fiz. Então, eu dei uma série de perguntas, entreguei, eles responderam. Eu vou ouvir esses depoimentos, ele vai me ajudar a entender. Então, eu posso fazer essas perguntas de forma remota. Eu posso fazer essas perguntas sem necessariamente estar lá presencial, ao vivo, em tempo real, perguntando sobre a experiência. Então, vamos ver alguns exemplos, né, de métodos. Então, entrevista em profundidade é um método, grupo focal é um método que você vai perguntar, questionário, como a gente viu, é um método que você vai perguntar. Se você for na internet colocar métodos de pesquisa para saber a experiência do usuário baseado no que ele diz, né? Quando a gente vai para a literatura, a gente chama isso aqui de pesquisas atitudinais, né? Na observação, são pesquisas comportamentais, isso é um nome não é o nome original, mas é o nome quando a gente estuda o design, como as pessoas do estudo usam, né? Então, se você colocar métodos comportamentais, foi o que a gente viu antes, você vai ver uma lista de métodos que você pode usar para observar as pessoas. Aqui, na literatura, a gente chama de métodos de pesquisa atitudinais. Eu não gosto desse nome porque eu acho que quando a gente fala métodos que vai entender a experiência baseado no que o usuário diz, fica mais tangível para nós mortais o que significa. Então, se você colocar na internet métodos de pesquisa atitudinais, por exemplo, você vai ver uma lista deles. Não é sobre decorar a lista, é sobre ver o que ele vai lhe dizer, né? O que aquele método, o que aquele tipo de método vai lhe dizer, e você vê qual que melhor se aplica para a sua realidade. E aí, quais são as implicações na pesquisa de você usar métodos onde você vai entender a experiência do usuário baseado no que ele diz, não em como ele se comporta?
Então, você consegue mais profundidade, ou seja, você consegue, quando você está conversando, perguntar, mas por quê? Mas explica melhor, mas me dá um exemplo, mas consegue tangibilizar essa experiência, então você consegue se aprofundar. Na observação, não. A ideia é que você se mantenha distante para não interferir na experiência do usuário. Você está mais aberto para o improviso, né? Então, você foi lá e observou, você observou aquilo que o usuário fez. Se você quisesse observar uma outra coisa e ele acabou não fazendo, chorou por ouro, você perdeu. Aqui você está aberto ao improviso. O usuário falou uma coisa, ou você deu na telha que você quer perguntar um negócio que não estava no radar, você consegue ir lá puxar a conversa para um lado, puxar a conversa para o outro, e entender com mais profundidade aquilo que não estava mapeado a princípio, né? Você tem um baixo custo. E aí, mais uma vez, principalmente quando a gente fala sobre quando a sua pesquisa ela é em relação a serviços, né? Em relação a produtos digitais, tudo, entre aspas, é mais barato. Mas aqui, quando a gente fala de serviço, é menos custoso você marcar uma entrevista, né? Então, você pode fazer uma entrevista online, faz uma videochamada e você faz a entrevista. É barato, né? É mais barato do que você observar no serviço, que você precisa ir até o lugar, né, e se deslocar e fazer, e criar infraestrutura para você conseguir observar. E é mais rápido de você executar, da mesma forma. Você faz uma videochamada, faz um roteiro e faz as perguntas que você precisa fazer. É mais fácil e rápido, se comparado a um processo de observação, principalmente quando a sua pesquisa ela for um artefato quando o artefato for um serviço presencial, né? Então, qual é o ponto negativo de você usar métodos de pesquisa onde você vai perguntar, conversar diretamente com o usuário? O usuário, claramente, ele pode não ser verdadeiro. Na observação, ele está lá interagindo com o produto, né? Na real, né? Aqui ele pode mentir para você, ou ele pode dizer para você aquilo que ele acha que você quer ouvir, né? Eu sempre gosto de dar um exemplo que por exemplo, quando eu vou fazer exame periódico, por exemplo, de trabalho, coisas do tipo, eu sou uma pessoa que normalmente eu faço exercício. Mas eu nunca digo exatamente a quantidade de exercício que eu faço. Então, sei lá, naturalmente eu faço 3 dias de exercício por semana, mas quando eu vou para o médico, eu digo que eu faço 5 dias, quiçá todos os dias da semana. Por quê? Sei lá, porque eu acho que ele vai achar que eu sou mais saudável e vai me dar uma nota melhor no exame. Então, são essas coisas que o usuário ele pode não ser verdadeiro com você, porque talvez ele ache que você queira ouvir uma coisa ou queira ouvir outra, né? E você pode perder insights que não viriam na observação. Então, como a gente viu na observação, você vê a expressão das pessoas, a gambiarra, o contexto à volta. Quando você faz uma entrevista, por exemplo, não necessariamente, né? Você só vê aquilo que está sendo falado, quiçá ali algumas expressões, mas não são expressões que vêm de quando a pessoa está usando. São expressões que vêm de quando ela está lembrando de uma situação, que são boas, mas são outros tipos de insights que você tem, né? Então, isso é um pouco do ponto positivo e negativo de você usar métodos de pesquisa para coletar dados perguntando às pessoas. Como eu falei, todos os métodos eles têm lados positivos e negativos, é mais entender aquilo que melhor se aplica para a sua pesquisa. E agora vamos entender os métodos de pesquisa de acordo com a natureza dos dados. Vamos voltar 10 causas. A gente até agora viu métodos de pesquisa, ou seja, formas de coletar dados, olhando só para a origem, ou seja, como vai vir esses dados? Vai vir de eu perguntar ao usuário, eu coletar relatos, ou vai vir de eu observar o usuário, de ver como ele está usando? Então, eu posso escolher formas de capturar os dados baseado em observar ou perguntar. Isso é a origem, de onde vêm esses dados? Da pergunta ou da observação. Agora, a gente vai falar sobre métodos baseados na natureza dos dados, que nada mais é do que o tipo. Qual é o tipo daquele dado? Quando eu observo o usuário, ou seja, estou usando um método de observação, quando eu observo o usuário usar, por exemplo, um mouse, como resultado, eu posso ter números, dados, taxas, porcentagens, ou seja, a natureza do dado é um dado quantitativo, ou eu posso ter relatos, expressões, frases que o usuário me falou daquela experiência com o mouse. Ou seja, o meu tipo do dado é qualitativo, são frases, citações do usuário. Então, quando a gente fala sobre natureza do dado, é o tipo do dado. Qual é o tipo do dado que vem daquela conversa? Qual é o tipo do dado que vem daquela observação? É um número? É um dado quantitativo ou é um dado qualitativo? Vem frases, expressões, descrições. Então, isso aqui também fala muito sobre o método que você vai escolher. Ou seja, você vai escolher métodos que vai lhe dar ao final números, taxas, porcentagens, médias, quantidade, ou você vai escolher métodos que no final vão lhe dar descrições, expressões, explicações, porquês. Isso também ajuda você a escolher
qual é o tipo de método que você vai usar durante a sua pesquisa. Mais uma vez, só se apegue a entender isso aqui. Lá na frente a gente liga todos os pontos. Então, a natureza dos dados, ou seja, o tipo do dado, e aqui eu coloco para explicar melhor, né? Aqui, ó, em que formato a informação ela vem, lá nas aulas, dos minutos passados eu falei como ele vem. Ou ele vem perguntando ou ele vem observando. Que pode ser no presente ou no passado, né? Posso escutar algo ou estar vendo algo em tempo real. Nos minutos passados a gente falou como vem, da observação ou da pergunta. Mas agora em que formato vem? Então, vem um formato qualitativo ou vem um formato quantitativo? Ou seja, vem em formato de números, ou vem em formatos abertos, escritos, descritos, textos, né? Então, quando a gente fala sobre dados qualitativos, a gente sempre lembra da palavra qualidade, que quer dizer que os dados eles vêm com mais qualidade, mais explicação, né? Qualidade no sentido de qualificar. Então, aquele dado ele está mais qualificado, está mais explicado o que ele significa, com mais explicações, contextos e porquês. Então, o formato das suas informações podem vir em dados qualitativos, de qualidade, ou em dados quantitativos, quer dizer quantidades. O que importa ali é a quantidade de dados que você tem. Então, os dados qualitativos são os dados que vão dar para a gente os porquês e os significados, né? Então, são dados que vão tentar entender melhor, buscar entender melhor a experiência. E os dados quantitativos, que são os números, né? Ele tem um foco na escala, né? Então, eu quero saber a quantidade daquele problema, né? Eu quero saber o quanto aquele problema impacta. Então, são os números, né? Então, se a gente pensar ali no resultado final da nossa pesquisa, né? Os dados qualitativos, eles vão falar, a gente vai ter palavras, comportamentos, sentimentos, descrição da experiência, descrição do contexto, os detalhes, ou seja, a qualidade daquela informação. Quando a gente pensa em dados quantitativos, o que a gente vai ter são números, métricas, estatísticas, hipóteses e muito volume de dados. Então, isso são os diferentes tipos de dados que você vai ter na sua pesquisa, que vão vir ou da pergunta ou da observação. E aí vamos ver alguns exemplos, né? Então, vamos olhar para os quantitativos. A gente está no quant, né? Então, a gente está lá no número, no foco na escala. Como é que esses dados quantitativos eles vão aparecer na sua pesquisa? Então, aqui a gente vai ver alguns exemplos. Um dado quantitativo na sua pesquisa pode ser a taxa de conversão. Então, apenas 8% dos usuários viram o anúncio. É um tipo de dado quantitativo que vai estar lá na sua pesquisa. Um outro exemplo, frequência da abertura. Então, a porta da geladeira é aberta em média 35 vezes por dia, gerando um pico de consumo de 15% acima do modo de espera. Ou seja, isso é um dado quantitativo de uma pesquisa para um produto físico. Ou seja, aqui eu tenho um dado quantitativo para um produto digital, é um anúncio, né? Então, talvez ali um funil de conversão. Aqui eu posso ter um dado quantitativo, frequência da abertura, quantas vezes o usuário ele abre a geladeira. Com esse dado, eu consigo ver o quanto que ele gasta de energia. Então, aqui é um exemplo de um dado quantitativo no cenário de um produto físico, uma geladeira. Você pode ter sido contratado pela Electrolux, pela Brastemp, para fazer uma pesquisa para eles. Um outro exemplo, né? Então, a sazonalidade da reserva também é um exemplo de dado. Deixa eu colocar aqui. A pousada mantém uma taxa de ocupação de 92% durante os finais de semana e 30% entre terça e quinta-feira. Aqui é um exemplo de um dado quantitativo, são números, o quanto aquilo é expresso em números, a escala da sazonalidade da reserva de um hotel, por exemplo. Então, aqui é um exemplo de um dado quantitativo na pesquisa de um serviço, por exemplo, que seria o serviço do hotel. Vamos ver um outro exemplo. Rendimento por frasco. Um frasco de 300 ml rende, em média, 22 lavagens para usuários com cabelos médios. Ou seja, você pode estar fazendo uma pesquisa para um produto físico, no caso do shampoo, e esse ser um dado quantitativo importante para você entender o rendimento, o quanto que uma embalagem de um shampoo ela rende por lavagem, ou seja, quantas lavagens o usuário ele consegue fazer com aquela embalagem que você criou, né? Então, aqui é um dado quantitativo de um produto físico, né? Então, o tempo de tarefa, o usuário leva em média 45 segundos para completar o cadastro. É um dado quantitativo de um produto digital.
né? O tempo de triagem, então, o tempo médio de espera lá na recepção até o primeiro atendimento é 12 minutos. Isso é um dado quantitativo que está falando sobre a experiência de um serviço. Seria, por exemplo, o serviço no hospital. O NPS, a nota média do aplicativo é 8,5. É um dado quanti para, por exemplo, um aplicativo. Mas o NPS ele pode ser usado em serviço também. Então, o sucesso na emissão do bilhete, apenas 3% dos usuários que tentam fazer o check-in online conseguem finalizar o processo sem precisar, não conseguem finalizar o processo e precisam de ajuda humana. Então, isso é um exemplo de um dado quantitativo de um serviço híbrido, onde eu tenho um check-in online, mas que no final acaba precisando ou não de pessoas para ajudar. Então, aqui são vários exemplos de tipos de dados quantitativos, ou seja, dados que tem ali por trás um número, né? Então, uma porcentagem, uma estatística, um número, que vai dar para você é, é, que vai dar para você como é que está acontecendo aquela experiência, por meio dos números. E aqui a gente viu vários exemplos que vão desde produtos digitais a produtos físicos, a serviço híbrido, a serviço presencial. Então, vamos aos exemplos dos métodos quantitativos. Quais são os métodos quantitativos? Mais uma vez, eu vou trazer aqui 3 exemplos, mas se você for na internet e baixar, né, e colocar métodos quantitativos, a lista vai ser enorme. Então, você, por exemplo, pode usar um dos métodos quantitativos, um teste A/B. Então, você vai comparar duas versões, a versão A e a versão B, de um mesmo site, por exemplo, e ver qual que performa melhor, quais que as pessoas... Você faz 2 anúncios e vê quais que as pessoas entram mais. Você faz 2 sites e vê qual dos 2 convertem mais. Você faz 2 fórmulas de shampoo e vê qual das 2 vendem mais. Você faz 2 embalagens e vê qual das 2 saem mais no supermercado. É um clássico teste A/B. Né? Então, esse teste A/B, por exemplo, você vai aqui testar na prática 2 cores de botão de check-in para ver qual que vai converter mais. No final de usar este método teste A/B, qual é o dado quantitativo que você vai ter? Taxa de conversão. Você está usando esse método porque você quer chegar num dado quantitativo, que é um dado importante para você na experiência que você está querendo entender, que é a taxa de conversão. Então, é sempre importante entender, estou usando este método, porque deste método quantitativo, os dados que eu preciso quantitativos são esses, porque vão me dar essa e essa visão da experiência. Então, você pode, por exemplo, usar o Analytics, né? Então, você pode entrar, por exemplo, no Google Analytics e monitorar, por exemplo, os rastros de uma interação que o usuário deixou no seu site. Então, você pode, por exemplo, na prática, analisar o fluxo de abertura da conta e ver onde as pessoas desistem do processo, onde é que ela abandona o carrinho. Qual é o dado quantitativo que vai ser dado para você quando você usar esse método quantitativo? A taxa de rejeição e o funil de conversão, ou seja, quantas pessoas no total botaram o produto no carrinho e não continuaram a compra, e aí no final como aquilo impactou o seu funil de conversão, quantas chegaram, quantas de fato converteram. Né? Então, é sempre importante você entender essa sutil diferença. Existe um método quantitativo, que é a forma que você vai usar, né? E existe, no final, o dado quantitativo que você vai pegar, que é de fato a informação que você vai usar para fazer suas análises. Então, eu vou usar um método quantitativo de teste A/B para, no final, ter este dado quantitativo, ou estes, se for mais de um, que vai ajudar você durante a sua pesquisa. Então, um survey, um questionário, você pode usar um questionário como um método quantitativo, como também qualitativo. Como o teste A/B também pode ser qualitativo. Sempre pode ser os dois. Alguns métodos podem ser as duas coisas. Né? Então, aqui você vai usar um questionário como uma forma de capturar dados quantitativos. Então, você vai usar aqui para coletar, para mandar para os usuários saber quantos gostaram ou não da geladeira que você estava vendendo. Qual é o dado que você vai querer ter usando esse questionário? A frequência das pessoas que responderam e a porcentagem de preferência. Então, se você envia esse questionário para 200 compradores de uma geladeira para entender sobre o painel digital, é esse painel que você quer entender a experiência, no final, quando você aplicar esse survey, o que você quer saber é a porcentagem de preferência. Das respostas que estão lá, uma das perguntas que estão lá, uma vai ser em relação à preferência das pessoas. Como você está mandando isso para 200 compradores, você vai ver essas respostas das 200 pessoas. E aquele é o dado quantitativo que você precisa para conseguir fazer a sua pesquisa. Então, quando a gente pensa em dados quantitativos, estes são os dados e esses são alguns métodos que podem capturar este tipo de dado. E aí, vamos para um outro exemplo aqui. Agora a gente vai começar a ver dados qualitativos, de qualidade. Vou ter mais qualidade da informação.
mais explicação, mais porquês, né? Então, quais são exemplos de dados qualitativos na sua pesquisa? Aqui, o que eu quero trazer para você é o tipo de dado. Quando você faz uma pesquisa em UX, quando você faz uma pesquisa para entender a experiência do usuário, o que é esse dado qualitativo? O dado quantitativo são aqueles números. E ali eu dei alguns exemplos, né? Pode ser uma taxa de conversão, pode ser uma frequência, pode ser o número de vezes. São esses números, né? Que pode ser, mais uma vez, uma porcentagem, um número absoluto. Mas quando a gente fala de dado qualitativo, como esse dado qualitativo ele aparece na sua pesquisa? Ele vai vir em forma de citação de usuário. Então, é aquilo que o usuário fala. Quando você vai analisar um dado qualitativo, você vai analisar o que a gente chama de citação, de quote, né? De é, verbatim, se não me engano. São essas citações que o usuário ele faz. Mas outros dados qualitativos podem vir da gravação de vídeo. Então, lembra que eu falei, você pode observar o usuário usando um produto ou você pode gravar e pedir para ele usar o produto e gravar. E aí você vai estar observando a gravação dele. Essa gravação de vídeo, o resultado dela, aquilo que você vai observar, é um dado qualitativo. Ou seja, lá você vai observar como ele usa, a expressão, o comportamento, aquilo que vem desse vídeo é um dado qualitativo. As suas notas que você toma em campo, né? Então, se você vai fazer uma observação na cafeteria para ver como as pessoas pedem café, aquilo que você anota no papel, no aplicativo, no computador, a pessoa fez isso, fez aquilo, essa foi a expressão, esse foi babá, aquilo são suas notas, que são os seus dados qualitativos daquela pesquisa. Né? Um registro visual, então, se você pedir para o usuário ele desenhar alguma coisa, ou ele escrever alguma coisa, aquilo que ele escreve serve como um dado qualitativo para a sua pesquisa. Então, por exemplo, eu já fiz uma pesquisa onde a gente queria entender o que a palavra, por exemplo, refrescância significava para os usuários. Então, a gente pedia para as pessoas escreverem o que refrescância significa para você. A gente estava tentando entender qual era a melhor palavra que a gente ia usar na embalagem de vendas. As pessoas escreviam. Aquilo que elas escreveram, que a gente coletou, é um dado qualitativo da pesquisa, que a gente vai analisar depois. Então, os prints da tela, né, que o usuário faz, se ele começar a apontar isso aqui eu não consegui usar, eu tive dificuldade, aquilo é um dado que você vai coletar, que vai servir como dado qualitativo para você analisar depois. Transcrição da entrevista, você fez uma entrevista de meia hora, colocou para transcrever, deu 20 páginas de transcrição. Aquilo é um dado qualitativo, que você vai ler aquele relatório, aquela transcrição, começar a entender o que é o relato do usuário, começar a marcar, a grifar aquilo que ele falou de importante, tudo aquilo é um dado qualitativo, né, que pode vir de uma entrevista que você fez, né? O registro feito pelo próprio usuário, né? Então, quando a gente pede, por exemplo, para o usuário gravar um vídeo, então a gente vai fazer um diário de bordo, que a gente vai pedir para que o usuário ele faça um diário todos os dias de como ele usou aquele shampoo, por exemplo. E aí ele vai fazer isso escrevendo, tirando foto e gravando. Esse registro, a foto, aquilo que ele escreveu, o vídeo que ele fez, esse registro que a gente pegar, é um dado qualitativo que a gente vai analisar depois. Então, isso aqui são exemplos de dados qualitativos, né, do que você vai ter na sua pesquisa. Você vai ter transcrição de entrevista, nota que você tomou, gravação de vídeo, gravação de áudio, registro feito pelo usuário, desenho que o usuário fez. São exemplos de tipos de dados qualitativos que você vai ter durante a sua pesquisa. E como a gente viu aqui, esses dados, eles podem vir de uma observação, como esses dados eles podem vir de uma entrevista, né? Então, se eu fizer uma entrevista, eu estou usando um método onde eu vou entender a experiência do usuário por meio de perguntas, né? Então, aqui eu estou usando a pergunta como a forma de capturar dados. E o que vai vir, por exemplo, é a transcrição da minha entrevista, e eu vou analisar aquilo. Mas eu também posso capturar dados do meu usuário observando. Então, por exemplo, eu vou lá pedir para o usuário registrar como ele usou o produto. É uma observação. Então, aqui eu usei a observação e tive dado qualitativo, mas eu também usei as perguntas e tive dados qualitativos. Então, mais uma vez, tudo se mistura, né? Então, eu posso perguntar e ter dado quantitativo, observar e ter dado quantitativo. Eu posso perguntar sobre o usuário, perguntar ao usuário sobre a experiência dele e ter um dado qualitativo, como eu também posso observar o usuário e também ter um dado qualitativo. Então, tudo se mistura. O que você precisa saber é, para a sua pesquisa, você precisa, primeiro, quando a gente pensa no como, perguntar ou observar, ou os dois.
E depois, para a sua pesquisa, o que você precisa é um dado qualitativo, de qualidade, que explique o comportamento, os porquês, ou um dado quantitativo, que foca na escala, que aponte o que você quer saber, né? Que dê um número, a quantidade, né? A frequência, ou os dois. Então, isso é o que você precisa se perguntar. Né? E aqui, por último, um outro dado qualitativo é que são gravações de áudio. Você pode pedir para o usuário gravar eh, uma determinada experiência que ele teve, e aquele dado você vai pegar, é um dado qualitativo que você vai usar na sua pesquisa. Então, alguns exemplos, da mesma forma que eu fiz para os dados quantitativos. Então, você pode, por exemplo, usar como método uma entrevista em profundidade. Então, você vai conversar individualmente com alguns usuários para entender a relação deles com o produto, por exemplo. E o dado qualitativo que vai sair dali são os relatos, né, as frases. Né? Então, são aquelas citações que eu falei que vão vir. Você pode usar como outro método qualitativo o teste de usabilidade. Então, você vai ali observar como o usuário ele usa, ele interage com aquele aplicativo, por exemplo, e o dado qualitativo que vem é a gravação, que vai ter a expressão que ele faz, que vai ter ele falando ali. Se for um teste de usabilidade moderado, você vai estar conversando com o usuário ao mesmo tempo. Ele vai estar lá dizendo o que ele consegue, o que ele não consegue falar, os pensamentos que ele tem. Né? Então, o dado que você vai ter usando este método é esse daqui, por exemplo, né? Um outro dado qualitativo, né? Então, você pode usar como método, eu até falei por aqui, né? O diário de uso. Então, você vai pedir para o usuário registrar como é que ele usa o produto por um determinado tempo. E o dado qualitativo que você vai ter são os registros feitos pelo usuário, seja uma foto, um áudio, ou um vídeo que ele faz. Sempre importante, mais uma vez, lembrar que você tem um método, que é a ferramenta, a forma que você vai usar. Deste método vai sair um tipo de dado, que é o que você vai precisar saber qual que você quer. Né? Então, o teste de usabilidade, você pode usar ele, por exemplo, tanto um teste de usabilidade qualitativo como quantitativo. Né? Então, você pode usar um teste de usabilidade quantitativo. Joga o teste na internet, um monte de gente faz e você começa a ver os números. Quantas pessoas conseguiram realizar aquela tarefa ou não? Mas você pode fazer um teste de usabilidade qualitativo, moderado. Você faz a pessoa entrar no produto, explicar a experiência dele e você vai conversando. E aí você tem um dado qualitativo. Então, é menos sobre qual é a ferramenta e mais sobre o que é que eu quero. Eu quero observar ou eu quero perguntar? Eu quero dados que me deem qualidade, expliquem os porquês, ou que me deem quantidade e apontem os quês. Dito isso, né, tem mapeado isso, você entra e busca quais são os métodos que tem e como você pode usar. Então, aqui é um exemplo, por exemplo, né, de uma matriz, de um gráfico que pode juntar todos esses métodos numa visão só, né? Isso aqui é uma releitura de uma matriz que já existe na prática, feito por outra pessoa, que eu não vou lembrar o nome. Mas aqui a gente coloca todos os métodos juntos numa visão só. Por quê? Porque a gente viu que você pode perguntar a uma pessoa sobre a experiência dela e ter dados qualitativos e quantitativos, e você pode também observar a experiência da pessoa e ter dados qualitativos e quantitativos. Então, tudo se mistura, né? Então, aqui é um quadrante que acaba ajudando a gente a identificar como é que a gente escolhe o método, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem, se a gente olhar só aqui no horizontal, só essa parte para cá, né? A gente tem a natureza dos dados. Lembra que a natureza dos dados, ele vai falar sobre como é que a gente vai, qual é o tipo do dado. Né? Então, ó, aqui a gente tem os tipos de dados, que são quantitativos ou qualitativos, e aqui a gente tem a natureza dos dados, de onde vêm os dados, vem da pergunta ou da observação. Então, tudo que está aqui embaixo, né, e tudo que está aqui em cima, são formas da gente agrupar esses métodos. Então, por exemplo, aqui, se a gente olhar só para o lado esquerdo meu, a gente vai ter observação, só os métodos de observação. Mas esses métodos de observação, eles podem me dar quantidade ou qualidade. Pode ser quanti ou quali. Aqui do meu lado direito, eu tenho só os métodos de perguntar. Aqui tudo é perguntar. Só que alguns desses métodos de perguntar vão me dar quantidades, dados quantitativos, e outros vão me dar explicações. Então a gente joga esses métodos aqui e começa a ter a visão de todos eles dentro das suas especificidades. Ah, então eu tenho esse questionário aqui, ele é um método que ele vai me dar uma quantidade e eu vou ter essa quantidade perguntando ao usuário.
já que o meu Analytics, ele é um método que vai me dar, vai me trazer explicações da experiência por meio da observação, eu vou ver lá dados de como o usuário interagiu com minha plataforma, mas é um dado quantitativo. Então, aqui é uma forma de você conseguir ver esses diferentes métodos, que obviamente não estão todos aqui, mas divididos dessa forma. Esses são os métodos que eu tenho observando as pessoas, aqui eu tenho os métodos que eu tenho perguntando às pessoas. Só que dentro de cada um deles, eu tenho os que me dão quantidade, números, e os que me dão qualidade, porquês. Não é para decorar isso, pelo amor de Deus. Não é para decorar nem a lista de métodos, nem para decorar isto aqui. É para você apenas saber responder. Para a minha pesquisa, é importante que eu vou sair de um ponto e vou chegar em outro. Durante esse processo, lá no final, aquilo que eu preciso entregar, o melhor para eu conseguir entender a relação usuário, contexto e artefato, e chegar neste resultado, o melhor eu, observar ou perguntar, os dois. O melhor é eu ter dados quantitativos que apontem os OKs ou qualitativos que me dêem explicações, ou os dois. E aí, quando você se responder essas perguntas, você vai atrás desses métodos. Isso aqui é uma forma visual de você conseguir colocar todos os métodos aí e escolher. Eu, para ser bem honesta, não usaria isso aqui. Eu gosto de usar, eu gosto de trazer, porque existe, se a gente colocar na internet, alguns gráficos que algumas pessoas fizeram que ajudam a colocar todos esses métodos numa mesma visão. Eu não gosto, porque tem métodos que vão estar em dois lugares. Tem métodos que eu posso usar quali, tem métodos que eu posso usar o mesmo método e ser um método quant. Então, ao invés de decorar uma lista de método ou olhar para um gráfico, se pergunte, eu vou observar ou vou perguntar? Eu quero um dado quant ou um dado qual, ou os dois. E aí, depois disso, você vai buscar o método que vai lhe dar isso. Mas a grande pergunta, quando a gente estuda os métodos, é: beleza, eu entendi que eu tenho um método que vai me dar números, quantidade, estatística, frequência, né, porcentagem, e eu tenho um dado que vai me dar mais explicações. Porquês são as citações do usuário, as gravações de vídeo, as transcrições de entrevista. Beleza, eu entendi. Eu também entendi que eu posso entender a experiência do meu usuário, artefato e contexto na linha do tempo da minha pesquisa, ou perguntando, eu vou conversar lá com o meu usuário, seja em tempo real, ou seja, coletando relatos, ou observando. Então, eu posso ir lá e observar como ele usa um produto, seja no tempo presente ou uma gravação que foi feita. Beleza, eu entendi. Mas como eu sei qual deles é o melhor para a minha pesquisa? Como eu sei, para aquela pesquisa que eu estou fazendo, qual é o melhor método? É qual ou quant? É perguntando ou observando? Ou é os dois? E é aqui que entram as outras variáveis que eu falei para vocês, que é importante da gente entender. Ou seja, que decorar uma lista de métodos somente não vai ajudar a gente a fazer uma boa pesquisa. Por quê? Porque vai variar na nossa pesquisa outras coisas. Qual é o tipo de produto que a gente está fazendo pesquisa? É um serviço? É um produto digital? Eu estou fazendo a pesquisa para validar um produto ou para medir o sucesso ou para encontrar oportunidade? Eu vou precisar chegar numa solução final porque eu sou UX UI ou eu só preciso entregar um relatório de diagnóstico insight? Tem muitas coisas que vão variar durante a sua pesquisa. E essas coisas vão dizer basicamente qual o método que você vai usar. Então, se eu vou fazer uma pesquisa para um produto digital, eu preciso dominar métodos de produtos digitais. Mas se eu vou fazer uma pesquisa para um serviço presencial, um restaurante, um hospital, um café, uma pousada, eu preciso conhecer métodos que se apliquem ou que me deem mais informações ou melhores informações para um contexto de um serviço. Então, são outros métodos. Eu vou fazer uma pesquisa para um produto híbrido, ou seja, é um produto que acontece no presencial, mas usa um aplicativo, então talvez eu precise dominar métodos que entenda tanto bem serviços como bem produto digital. Então, a melhor forma de você saber qual método você vai escolher dentro desses que eu trouxe aqui é você entender as próximas variáveis que vêm nas próximas aulas, que são as coisas que normalmente vão mudar na sua pesquisa e que vão incidir muito sobre qual método você vai escolher, tá? Então, as próximas aulas a gente vai ver as outras variáveis e que são elas que vão dizer muitas vezes qual método que você vai escolher dentre todos esses que eu trouxe nessa aula. Então, é isso, eu vejo vocês na próxima aula para a gente ver a próxima variável.